certo, vamos seguindo aqui na nossa rodada de entrevistas. Chegou a hora da gente falar com ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Como sempre, todas as quartas-feiras o Gustavo está aqui com a gente. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para vocês, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. Gustavo, eu queria começar a primeira nossa conversa falando um pouquinho mais sobre o cenário econômico. Estamos aí no último dia do mês, dia 31 de agosto. Hoje a gente tem visto já alguns movimentos, alguns reflexos na Bolsa. Teve um menor crescimento aí nos países mais ricos, por conta da alta da inflação, juros que devem ficar cada vez mais altos. Inclusive falamos ontem da maior inflação lá na Alemanha dos últimos quase 50 anos, do Reino Unido. Um cenário onde a gente viu também nesse mês de agosto, o simpósio que aconteceu, onde o Fed, ou o Jeremy Powell trouxe ali, um tom que no primeiro momento houve uma reação muito negativa dos mercados, mas queria entender um pouco da sua visão de um balanço desse mês de agosto, se você acredita, que a gente pode ainda ter volatilidade, ainda agora em setembro. Perfeito, agosto eu dividiria em dois, A primeira metade, o mercado esperando alta de juros de 0,5 na próxima reunião do Banco Central americano, esperando que o Banco Central europeu continuasse assim, que a inflação nessas regiões pudesse ter batido no teto. E na segunda metade, um pouco de frustração com essa ideia, dirigentes do Banco Central Europeu, do americano, lá no simpósio, dando discursos mais duros, falando, olha, a inflação pode até ter mostrado um indicador mais fraco, mas a gente não está olhando tanto isso assim na ponta, parece que ainda tem mais pela frente. A gente vê a Rússia retalhando a Europa e os preços de energia não param de subir. Ou seja, na segunda metade parece que mudou um pouco a cabeça. A gente tem um levantamento bem interessante do CME Group, que eles vão dia após dia verificando quanto está sendo precificado de juros para as próximas reuniões de BCs. E foi mudando. Há um mês atrás a expectativa para essa reunião de setembro do Banco Central americano era meio. Ontem já estava praticamente todo mundo acreditando em 0,75, pode mudar ainda, é verdade. Mas isso ajuda a explicar um pouco a dinâmica das bolsas nessas regiões, porque juros mais altos de fato e discursos mais duros sinalizando que podem chegar a taxas maiores fizeram também com que a precificação finalmente chegasse em 4%, que era algo que eu já falei aqui algumas vezes, que eu achava que ia chegar, e isso acaba tirando um pouco da atratividade das bolsas, das ações. Não quer dizer que é um cenário definitivo, mas enquanto tem um pouco de ruído e mercado dividido, tem movimento para ter essa realização. E Gustavo, a China, a gente viu ali o receio da Covid, que segue colocando muitas cidades ainda em quarentena, os lockdowns voltaram por lá em grandes cidades. Com os dados mais fracos do que o esperado e também esse retorno de restrições, a gente pode ter mais consequências ruins ali para o mercado, na sua opinião? A gente viu o movimento sobre o petróleo e o minério de ferro com essa relação da China, Qual que é a sua visão? As metálicas, as commodities metálicas ainda sofrem, a sensação de que o setor imobiliário da China não vai voltar ao seu mesmo, tirando ou não a política de Covid-0, que eles chegaram a um ponto de inflexão que agora vai ser mais fraco mesmo, e que a China vai manter essa política de Covid-0 até 16 de outubro, que vai ter o Congresso, vai ter uma nova, vai levar de novo Xi Jinping para comandar o país nos próximos 5 anos e até o começo do ano que vem, que depois de eleger o Xi Jinping para mais um mandato, eles começam a eleger nas províncias quem que vão ser os líderes regionais, quase como equivalente aos nossos governadores. Então, até fechar realmente o ciclo de eleições por lá, eleições do jeito deles, você dificilmente tira a política de Covid-0 e isso posterga essa sensação de abre e fecha, de que preço uma hora tá barateando, aí o frete fica mais caro, aí os insumos começam a faltar em algumas regiões. Então, ainda vejo um cenário um pouco mais chato pela frente envolvendo China. O governo chinês, aproveitando esse gancho, até inclusive que a gente entrou agora em China, o governo chinês ele tem tentado algumas alternativas para voltar a estimular a economia, já que está prevendo aí um crescimento menor do PIB para este ano. Uma dessas medidas foi cortar juros ali de empréstimos, para tentar realmente estimular, principalmente esse ponto que você falou, da construção ali, o setor de construção que sofreu bastante, A gente falou até já nos últimos meses sobre as hipotecas, a questão da própria Evergrande, das incorporadoras. Eu queria entender se você acredita que essas medidas que estão sendo adotadas especificamente, elas serão suficientes aí para uma retomada econômica chinesa? Como que você projeta, essa recuperação da China? Ano que vem vai crescer mais do que esse ano. Isso por normalização, a não ser que realmente as coisas deteriorem muito em termos de Covid.
Mas o que está pegando muito na China desde o começo da pandemia é a insegurança. A parte da política, conversando com a população final, eles não se sentem confiantes para saírem nas ruas. Aquela imagem que a gente viu, aquele vídeo das pessoas ficando presas dentro de uma loja porque identificaram uma pessoa com Covid lá dentro e todo mundo ia ter que ser testado, talvez ficar em quarentena. As pessoas não vão para as ruas assim, elas ficam temendo, elas não querem ir comprar tanto assim, com medo de não poder voltar. Aí você tem também a questão do setor imobiliário, ele ser muito utilizado pelos chineses como investimento. O Brasil, nas décadas anteriores, era bem parecido. Então as pessoas juntam recursos, investem em imóveis e utilizam isso para renda alternativa até o final da vida. Lembrando que lá eles não têm uma aposentadoria exatamente como a gente tem aqui no Brasil. Então eles dependem do setor imobiliário estar bem. E algumas empresas do setor imobiliário não entregaram as obras nos últimos meses, nos últimos anos, e começaram a gerar uma incerteza, um caos, um pânico na população, falando, meus investimentos podem dar para trás. O imóvel que geralmente tinha sempre uma trajetória crescente, agora pode ser um investimento ruim para frente. Então tudo isso acabou baixando bastante a confiança dos consumidores locais, e isso é uma dificuldade do governo chinês para estimular a economia adiante. Vai conseguir voltar? Se normalizar tudo, consegue a crescer mais. Mas dar aquele salto extra parece um pouco mais difícil. Gustavo, já que a gente está falando em cenário macro, né? A gente falou agora de China, até citei em relação à inflação lá na zona do euro, né? A zona do euro enfrentando, acho que um dos momentos mais delicados, principalmente, a Alemanha ontem divulgando maior inflação de quase 50 anos, Reino Unido, né? Goldman Sachs projetando aí uma recessão para o próprio Reino Unido, né? Apesar do Brexit, a gente vê que os problemas ali para os países da Europa como um todo, eles realmente estão muito difíceis de serem solucionados, até porque não há uma perspectiva de fim desse conflito e o gás ali está no centro de tudo isso, né? O inverno se aproximando. Como que você vê, né? Quais os desafios ali? A gente fala muito em relação à reunião da política monetária da zona do euro, de Christine Lagarde, mas é complicado demais você ter que ter uma política monetária única para países que estão em situações muito diferentes. A Itália pode quebrar dependendo do ajuste de taxa de juros feito, né, pelo bloco como um todo. Quais os desafios para a Europa e qual, assim, na sua perspectiva, quanto tempo a gente pode, de repente, demorar a ver uma recuperação mesmo da atividade por lá? Ao tempo ele vai ficar determinado muito pelo conflito. Se o conflito ele ganha uma escala maior, vai demorar ainda muito mais e só piora. Mas para o Banco Central Europeu, ele realmente está nessa sinuca de bico, porque os países do norte estão muito mais preocupados com a inflação do que os países do sul, que querem um crescimento maior. Por isso você tem ainda adiante um cenário de preços de energia muito alto, alimentando a inflação. Isso é um ponto importante. Se você pega a inflação americana e você tira tudo que é energia e alimentos, você chega em 5,9. Se você tira tudo de energia e alimentos na inflação da Europa, você chega em 3,8. Ainda está quase o dobro da meta de 2% nos dois lugares, na americana 3 vezes, mas na Europa dá para ver que o conflito está muito mais enraizado no problema da inflação do que nos Estados Unidos, que tem outros motivos que alimentam a inflação local. Então, conforme o conflito continua andando, é mais tempo que você compra energia, lembrando que a energia muitas vezes nesses países ela é comprada para os meses seguintes, e os países com o temor de faltar, aquela dúvida, né, que é o efeito manada, né? Já que vai faltar energia, eu tenho que comprar agora, e já que estão comprando agora, eu tenho que comprar agora para não faltar para minha indústria, não para lá, e os preços só sobem, ficam mais difíceis. Se o conflito realmente chegasse a um estágio tranquilo, se a Rússia voltasse a fornecer de forma ininterrupta, mais fácil. Então você consegue comprar energia mais para frente, mais barato. Mas enquanto fica nessa indecisão, a inflação local acho que só vai renovar recorde. Gustavo, tivemos divulgação de dados aí dos Estados Unidos hoje, que abriram 132 mil empregos no setor privado no mês de julho. Tivemos também estoques de petróleo, enfim. Mas a gente tem a divulgação ali, resultado do payroll, né, nessa semana ainda, que é um resultado bem esperado, é uma expectativa grande pelo mercado. Na sua visão, né, o que se pode esperar do payroll e também nas próximas reuniões? Acho que olhar muito no payroll a parte dos salários, quanto que eles estão crescendo anualmente. Eles estão girando quase em 6% anuais, 5,6%. Tá
para a inflação começar a ceder, teria que estar no máximo uns 3,5%, tudo bem acima da meta, mas não pode crescer muito a mais do que a meta de inflação, porque aí a população com mais dinheiro aumentando cada vez mais seu orçamento, eles gastam mais e desequilibra a economia como um todo. A economia teria que estar com uma inflação muito menor e para essa atividade poder crescer com salários assim, para os salários poderem crescer ao mesmo tempo. Então, olhar muito para essa parte. A criação de vagas é importante, é verdade, para você ver na ponta se a economia está aquecida ou não. Olhar para quais partes, vai continuar crescendo em lazer, aqueles setores que ficaram para trás, mas olhar sempre para os salários, que é isso que no final está conectado diretamente com a inflação. Inclusive o último payroll, né, foram 528 mil empregos em julho, muito acima do esperado, a projeção era, se não me engano, em torno de 250, acabou vindo aí um número maior. Você acredita que, e a gente viu também em relação a esse ponto muito importante que você falou, né, do valor do pagamento dos salários, você acredita que esse número agora de julho, ele já veio impactando esse último CPI americano? Ele deve impactar bastante? Eu entendo que as séries históricas dos Estados Unidos, né, os indicadores, eles estão todos descalibrados, por isso que o mercado fica errando consecutivamente. Exato. Você tinha como base que julho era o mês de férias nos Estados Unidos, então aqueles setores que atendem às férias dos Estados Unidos contratavam mais nesse mês. Só que o problema é que tem muitos setores que também contrataram mais porque eles estavam fechados na pandemia. Então, eles juntaram esse número e o número veio muito acima do esperado, porque essa surpresa está naqueles setores que você não considera que contratam nesses meses. Quais, por exemplo? O que aquece seria um turismo, um exemplo, ou não? Sim, o turismo, um lazer, uns eventos. Mas outras partes, como a indústria, a parte de tecnologia, eles continuaram contratando, porque praticamente a economia inteira continua contratando ao mesmo tempo, e isso segue alimentando os dados para eles surpreenderem. E vai demorar um pouco. Você tem que fazer um paralelo até com o Brasil. A ANAC divulgou ontem que a parte de voos internacionais aumentou 320% em um ano, mas está 33% abaixo dos voos de 2019. Então, ao longo dos próximos meses, os voos internacionais vão continuar surpreendendo em relação à série histórica, porque a população está voltando a ganhar confiança, voltando a se sentir confortável financeiramente para viajar. Mas a série está bagunçada. O mês de julho, naturalmente, era para crescer, mas não para ficar 33% abaixo de 2019. Era para estar num patamar maior. Então, você tem séries bem descorrelacionadas com o passado e prejudicam muito o poder de explicação dos modelos que os economistas fazem. Inclusive, eu queria agora trazer aqui para o Brasil, né? Hoje a gente teve dados da PNAD contínua, né? Onde a gente trouxe aí números também, né? Deixa eu até abrir aqui para falar corretamente aí, né? A taxa de desocupação no trimestre de maio a julho ficou em 9,1%, segundo dados, né, da própria PNAD. O número representa uma queda em relação ao trimestre anterior, que foi muito puxado também pelo crescimento do número de pessoas sem carteira assinada no setor privado, que havia batido recorde na série histórica, né? A 13,1 milhões de pessoas. Eu queria um balanço seu. Esse mês de agosto a gente teve bastante indicadores econômicos, né, aqui nosso brasileiro. A gente falou no começo, se eu não me engano, não sei se foi no começo do mês ou no final do mês passado, do superávit que nós acabamos registrando. Tivemos, né, uma deflação, segunda deflação seguida, apesar de ser pontual, especificamente por conta da redução ali. CAGED de segunda-feira. Foi muito pontual a deflação por conta da questão do combustível, né, da retirada do próprio, limitando ali o teto do imposto em cima do combustível, CAGED na segunda-feira. Um balanço sobre esses dados econômicos, né, que a gente tem visto e a importância deles, né, para a nossa recuperação mesmo da atividade econômica brasileira. É bem bacana essa pergunta, porque às vezes a economia está bem, as pessoas perguntam, mas isso é uma foto do passado. Mas não é bem assim, porque se você consegue mostrar que a taxa de desemprego está caindo, que a economia está crescendo, que a confiança está crescendo, muitas pessoas, muitas empresas pegam esses números e fazem planos para o futuro com base neles. Então, um monte de empresas eles vão pegar agora, a confiança no consumidor no primeiro semestre, nos 7 meses atrás, está crescendo. Então, quer dizer que eu vou conseguir fazer uma coleção nova, quer dizer que eu vou conseguir contratar 2 funcionários a mais para frente, ou fazer mais lançamentos de produtos para frente, porque a economia está indo bem. Então, não é que é só alguns meses que foram bem. Eu acho que isso pode, sim, alimentar as expectativas de forma positiva. Esse é um dos grandes poderes que o Boletim Focus tem.
Então, as pessoas revisando para cima a previsão de crescimento para esse ano também aumenta, por exemplo, no final do ano a gente vai ter Black Friday, Copa do Mundo. Sim. Vai ter um período bem agitado para varejo. O varejo, ele pega esses indicadores e fala, bom, estou confuso, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou olhar o que tem para trás, vou olhar como que a população está se sentindo, a confiança está alta. Então, acho que dá sim para confiar que eu posso vender mais, que eu posso comprar mais estoque. E então, a economia vai ganhando tração, vai ganhando ritmo. Eu espero que o terceiro trimestre também seja forte. E tudo dando certo, o quarto pode ser uma surpresa positiva. De um outro lado, olhando o copo agora, né, como diz Marcos Saravalli, meio vazio, né, tem um meio cheio, meio vazio, lado bom, igual esse você pontuou, mas e uma preocupação? Você falou realmente Copa do Mundo, movimento varejo, tem aí Dia das Crianças, Black Friday, enfim, Natal, estamos chegando para uma reta final, auxílio sendo pago. A minha preocupação é em relação à inflação, mais dinheiro circulando na economia. Quais os desafios aí para a gente realmente conseguir, né? A inflação que nos últimos 12 meses conseguiu agora abaixar da casa dos 2 dígitos. Esse também não é um ponto que pode trazer um desequilíbrio nesse sentido? Eu acho que tem muita empresa que ficou com estoque muito alto, como apareceu no balanço de algumas varejistas. Então, isso pode não ser um problema tão grande muito pela frente. Precisa desovar, né, que a gente fala, os estoques para o resto do ano, senão aí vai fechar o ano com uma foto bem ruim. E acho que foi um excesso, talvez, nos últimos 2 anos, a ideia do e-commerce muito forte, que ia crescer 50 anos em 5, e agora está naquele ponto de inflexão que pode ser não pressionando na parte de preços. Mas o que eu ficaria preocupado em termos de inflação ainda está bem relacionado com a continuidade ou não do programa agora de redução de impostos, porque ele, como a gente viu, deu um alívio muito rápido no mês de julho e mês de agosto, mas caso volte 100% em janeiro, aí sim, ele pesa. Se não voltar, que é uma situação bem que está na mesa. Aí a gente pode ter a inflação do ano que vem até ficando perto do teto da meta. Caso volte, aí já é um pouco acima. Ô, Gustavo, só para a gente encerrar, né, rapidamente, temos todas as questões de commodities também, que são muito importantes. A gente viu ontem que pesou muito também para o nosso Ibovespa, né? E até agora há pouco, na hora que a Isa falou do petróleo lá dos Estados Unidos, também saiu aqui exatamente uma informação que os Estados Unidos acabou, né, o estoque de petróleo está caindo, 3,326 milhões lá nos Estados Unidos. O petróleo que tem, né, nessa volatilidade, tendo um peso muito grande, principalmente em relação a toda essa questão geopolítica, né, em todos os países, pesou na hora da inflação, tem esse peso também muito importante em relação às empresas relacionadas às commodities, nossa, do petróleo, tanto minério Vale, que tem impactado também a nossa bolsa, impactou bastante ontem. Só para a gente finalizar agora, né, a nossa conversa aqui, como que você vê, né, as perspectivas agora para os próximos meses, principalmente para as empresas relacionadas às commodities, que podem trazer aí, de repente, né, um rally para a nossa bolsa. Será que vamos ter esse rally também? O rally ajudaria muito se a China começasse a acelerar, porque aí as metálicas, Vale, principalmente, que é um maior peso na bolsa, cresceria bastante. Acho que a parte de petróleo, ela pode até ceder, mas não a chegar a níveis muito baixos. Ainda a gente tem, sim, uma perspectiva de desacelerar, mas uma desaceleração com uma economia bem mais aquecida do que estava nos últimos 2 anos. Então, tudo bem, você freia, mas você já está num nível um pouco mais alto. Então, a economia ainda continua rodando a um patamar mais elevado e que demanda petróleo. Na parte de alimentos, você não está normal, isso não é uma verdade de que tudo da Ucrânia está 100% igual à pré-guerra. Você tem a Ucrânia produzindo menos milhões de toneladas e escoando menos milhões de toneladas. Isso vai ser um desequilíbrio mais para frente. E você tem essas ondas de calor impactando produções na China, produções na Europa, produção nos Estados Unidos. Isso também é algo que desequilibra o mercado de commodities alimentícias. Então, Brasil, Argentina, América do Sul continua sendo uma importante fonte, mas eu ainda acho que os preços de alimentos, eles, tudo bem, bateram o pico do seu rally, mas ainda eles vão ficar estáveis ou pelo menos em patamares mais elevados do que no último rally, quando eles caíram de forma um pouco mais direta. Então, posterga esses preços mais altos. Tá certo. Gustavo, sempre o tempo passa rápido, muito obrigada. Um prazer recebê-lo toda quarta-feira aqui na nossa programação. Gustavo Cruz, grande profissional do mercado, que está aqui com a gente desde o primeiro dia, né? Até falei isso na semana passada, sempre nos apoiando.
Obrigada, até semana que vem. Eu que agradeço, gente. Boa quarta. Obrigada.